No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma estratégia de aposentadoria que se tornou febre lá no exterior, que está começando a se tornar popular aqui no Brasil também, que é a estratégia FIRE. Eu vou contar por que eu era um entusiasta dessa ideia, mas por que recentemente eu tenho reconsiderado cada vez mais essa minha perspectiva. Vou trazer a minha visão sobre o assunto e eu acredito que isso vai contribuir para que você possa refletir sobre isso também. Eu me chamo Guilherme e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre estratégias de internacionalização e sobre como que elas podem ajudar você que está aí no mundo dos investimentos, no mundo dos negócios, a conseguir ganhar mais dinheiro, a proteger o seu patrimônio, a alavancar os seus resultados. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações para receber sempre que sair conteúdo novo para você por aqui e confere também os conteúdos antigos porque já tem muita coisa bacana que a gente fez anteriormente. Já falei sobre aposentadoria num vídeo muito legal também, vou deixar aqui no izinho. E é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei para o YouTube entender que essa mensagem que nós vamos conversar hoje é relevante para você e recomendar mais vídeos assim, tanto para você como também para outras pessoas, para que a gente consiga espalhar essa ideia de educação financeira e internacionalização para os brasileiros. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a chamada estratégia FIRE. FIRE, em tradução literal, seria fogo, de pegando fogo, bombando, alguma coisa assim. Mas é um acrônimo que, se nós formos trazer para português, significa independência financeira e aposentadoria mais cedo, ou alguma coisa semelhante. Essa é uma estratégia de aposentadoria que virou uma febre no exterior, principalmente nos Estados Unidos, e que também já está chegando cada vez mais forte aqui no Brasil, mas que é muito mais do que só uma estratégia de aposentadoria. Na verdade, ela se tornou um movimento, se tornou uma filosofia de vida. Isso porque ela é extremamente radical. Essa estratégia consiste em você viver hoje, de repente como um mendigo talvez, viver na miséria, gastar o mínimo possível do seu salário para que lá na frente você consiga se aposentar mais cedo. É aquele sujeito que está ganhando, sei lá, 15 mil reais no mês, mas está gastando só 700 reais para pagar as suas contas, vivendo numa qualidade de vida, num padrão muito abaixo daquele que ele poderia viver se quisesse, para que, em vez de se aposentar com 50 anos, se aposente, sei lá, com 30, com 35. E aí sim, depois de se aposentar, aí ele começa a parar de viver tão ruim e ter lazer, passar de repente os restos dos anos da vida que lhe sobram na praia, sem fazer nada, só aproveitando, não é verdade? E eu vou confessar para vocês que eu, Guilherme, também já fui um entusiasta da estratégia FIRE. Cheguei a adotá-la por um curto período de tempo. Mas aí eu comecei a mudar as minhas perspectivas. E aí no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre os 3 principais motivos que me fizeram mudar de opinião. É lógico, minha ideia aqui não é convencer você a mudar de estratégia, cada um sabe o que é melhor para você, mas eu quero trazer o que pesou no meu caso em específico, para que você possa refletir também e chegar às suas próprias conclusões. Então, antes de já dar dislike nesse vídeo, porque eu sei que tem muita gente desse movimento que está inscrito aqui no canal, calma lá, escuta pelo menos até o final, eu não quero convencer você a mudar de visão, vamos ser amigo aqui, em vez de dar um dislike, deixa um comentário fazendo um contraponto. Mas vamos lá então, quais foram os 3 principais motivos que me fizeram abrir mão da estratégia FIRE? Eu vou começar pelo menos relevante e o último vai ser o que foi mais relevante para mim. E o primeiro motivo é a tremenda dificuldade que nós temos de projetar o nosso futuro. Como você sabe, imprevistos acontecem. E quanto mais cedo você se decidir que vai se aposentar, mais difícil é você fazer uma projeção, o cálculo de quanto que você vai precisar para o seu longo prazo. Uma coisa é você se aposentar com 75 anos de idade, porque dificilmente você vai viver mais 40 anos depois disso. Uma outra coisa é você se aposentar com 30, porque pode ser que você viva só mais 10 anos, é pouco provável, mas pode ser que você viva mais 50, mais 60, até mais 70 ou 80 anos em alguns casos. E como você vai fazer um planejamento do que vai acontecer no mundo num prazo tão grande assim? Quanto maior o prazo, mais difícil de fazer esse planejamento. Vamos pegar como exemplo o pessoal que tinha um alto padrão de vida, trabalhava num concurso público com vários benefícios, um salário muito acima da média dos demais do seu país, estava lá, juntou um monte de dinheiro, instaurou a estratégia
FIRE e se aposentou aos 40 anos e ainda tinha aquela aposentadoria integral garantida pelo governo do salário que ele ganhou durante o período que ele estava trabalhando. Ou seja, o que podia dar errado? Porque, na verdade, era uma aposentadoria que não era nem dinheiro dele. Era o dinheiro que o governo estava dando, ainda que ele não tivesse nem poupado. Aí o risco, nesse caso, é o risco do país quebrar, né? Mas e se essa pessoa estivesse num dos países considerados os mais ricos da sua região, os mais desenvolvidos, rico em petróleo, uma economia próspera aí, maior do que o PIB do Brasil, por exemplo? Provavelmente ela teria vários motivos para negligenciar o risco país. Mas sabe de qual país que eu estou falando? Da Venezuela ali dos anos 80, do começo dos anos 90. Pois é, era exatamente essa a descrição do país. E aí o sujeito que confiou ali que no longo prazo o país ia continuar com toda aquela prosperidade, acabou sendo surpreendido aí por conta dos imprevistos que aconteceram naquele país. Mas beleza, às vezes ele se aposentou com 40 anos e aí aconteceram esses imprevistos. Ele ainda pode eventualmente voltar a trabalhar. É claro, mas veja, se você passou 20 anos, 15 anos fora do mercado de trabalho, aí você está lá com 40, 45 anos e quer retornar ao seu ofício, vai ser muito mais difícil de alguém te contratar. Provavelmente você já está desatualizado demais para ser contratado como um funcionário sênior, mas ultrapassado demais para ser contratado como um funcionário júnior. E para empreender, às vezes, também você não vai mais ter aquele pique que você tinha na época que você era FIRE, que estava lá vivendo, comendo só um ovo por dia e morando num colchão, numa kitnet que só tinha um colchão, certo? Nesse ponto tem até aquela história de um cara que ficou conhecido como o Playboy do Rio de Janeiro, que era um sujeito que tinha uma família muito abastada, ele não queria trabalhar, passou o resto da vida dele lá no Copacabana Palace, gastando tudo que ele tinha como um bom vivan. Mas aí quando ele chegou lá nos 70, 75 anos de idade, eu não me recordo de cabeça, o dinheiro dele simplesmente acabou. Ele não conseguia mais manter aquele padrão de vida justamente no momento da sua vida em que ele mais precisaria, que era na sua velhice. E aí o que ele poderia fazer? Bom, nesse caso ele deu um pouco de sorte, porque como ele era uma figura icônica, o Copacabana Palace, se salvo engano, acabou deixando que ele ficasse morando lá de favor mesmo, mas ainda assim, esse caso é só para exemplificar o que não pode ser feito, porque mesmo um sujeito que, em tese, planejou tudo certinho, acabou não conseguindo lidar com os imprevistos aí de, eventualmente, uma desvalorização da moeda ou de um rendimento que não era tão desejado quanto aquele que ele estava imaginando. Mas como eu mencionei, esse é só o primeiro motivo pelo qual eu abri mão dessa estratégia FIRE e nem é o principal, até porque, por mais que o futuro seja incerto, se a gente for bastante conservador na hora de projetar como é que vão ser as coisas daqui para frente, a gente até consegue fazer aí com que esse risco seja diminuído o máximo possível, consegue fazer uma estratégia de internacionalização para não depender apenas de um país só, daí das suas economias, consegue fazer uma blindagem patrimonial para não ficar sujeito ao confisco, consegue inclusive também fazer um cálculo bastante conservador para você viver com metade da metade do que você precisaria para não correr o risco de acabar gastando mais do que você ganhou e viver realmente só dos frutos e não acabar consumindo aí a árvore, digamos assim. Em todo caso, os outros motivos, eu acredito que eles são mais significativos, aí pesaram mais na minha decisão. O segundo desses motivos é que ter um estilo de vida FIRE tem um custo de oportunidade que você não vê. Como diria o Frederic Bastiat, na vida tudo tem aquilo que você vê e também aquilo que você não vê. Ele falava mais ali de decisões políticas, econômicas, mas isso se aplica à vida normal de nós todos também. E aí quando você está nessa estratégia FIRE, isso significa que você vai abrir mão, vai abdicar de sair muitas vezes. Sabe aquele clube da sua cidade que todos os teus amigos empresários que têm negócio frequentam, vão jogar tênis, vão jogar futebol? Você vai ser um dos primeiros que vai cortar, vai considerar como um custo que não faz sentido na estratégia FIRE. Aquele jantar de final de semana que eventualmente pode se tornar um negócio, você não vai.
Com isso, você prejudica o seu networking, a construção da sua rede de pessoas ao seu redor, que muitas vezes é justamente isso que catalisa o seu sucesso financeiro. Eu conheço diversas histórias de pessoas que são bem-sucedidas só por causa do ciclo que elas construíram de pessoas construtivas ao redor delas. E elas conseguem ligar essas pessoas. Ela liga aquele cara que tem dinheiro, ele mesmo não tem, mas ele liga alguém que tenha com alguém que tem uma boa ideia e os três se tornam sócios para montar, sei lá, uma startup. Ele só fez a ponte e cresceu junto com todos os outros. E quando você está na estratégia FIRE, provavelmente você deixa passar muitas dessas oportunidades porque você não está frequentando ali o cafezinho de depois do trabalho, o happy hour, o clube da sua cidade. E isso, infelizmente, é algo que não tem nem como você mensurar. Você nunca vai saber quanto que aqueles R$50 que você economizou por ter deixado de sair um determinado dia, quantas portas que isso aí pode ter te fechado. E aí, dando sequência aqui, o terceiro motivo pelo qual eu resolvi não ser mais um entusiasta da estratégia FIRE é porque, se você for parar para pensar, o incentivo que faz as pessoas decidirem adotar essa estratégia, ele é de curto prazo. É acabar com aquele estresse da rotina, aquele cansaço de trabalhar muito durante a semana. Mas a estratégia em si é algo mais voltado para o longo prazo. E provavelmente em algum momento, nesse longo prazo, durante essa estratégia, você não vai mais ter aquela dor de curto prazo que te fez adotar essa estratégia para começo de conversa. E aí não vai mais fazer sentido continuar levando esse estilo de vida. Você vai acabar abrindo mão disso. Pelo menos foi o que aconteceu no meu caso em específico e que eu acredito que talvez se eu contar isso para você, você vai refletir um pouco e pode fazer você reconsiderar as suas perspectivas também. Então deixa eu explicar na prática como que são esses incentivos para você entender melhor o que eu estou falando. Quando eu digo que o incentivo para adotar a estratégia FIRE é algo de curto prazo, é porque ele acontece na hora que você está ali, sei lá, numa quarta-feira da semana, chega em casa às 9 da noite, exausto, de um dia exaustivo de trabalho, aí senta, abre o teu Instagram, abre o teu Facebook, e aí vê lá o pessoal que passou o dia na praia. Você já, poxa, gostaria eu de ter essa oportunidade. Aí você desce mais um pouco, aí aparece um anúncio, o famoso arrasta pra cima de um cara te vendendo o sonho de se aposentar com 35 anos de idade. Quer dizer, a tentação para você, naquele momento, querer jogar tudo pro ar e adotar aquele estilo de vida, ela é muito alta. Você provavelmente vai achar que aquilo é a solução para o seu futuro e vai começar a abdicar de consumir qualquer coisa no curto prazo, pensando em, daqui a 10 anos, estar na posição daquele cara do arrasta para cima. Sei lá se ele realmente está, para ser sincero. Isso mexe com o psicológico de todos nós seres humanos, não tem nem como negar. Ainda mais se nós formos olhar o contexto atual, em que algumas pesquisas, como essa que está aí na tela, revelam que a maior parte dos brasileiros, por exemplo, está totalmente insatisfeita com o trabalho, 90% está insatisfeita. E não é uma questão de só ganhar pouco, porque se você for entre aqueles pessoais que têm uma renda boa no trabalho, você vai ver que a insatisfação, embora menor, ela ainda existe. Essa imagem aí na tela mostra uma pesquisa feita pela revista Exame com mais de 400 executivos de alto escalão no Brasil. E ela mostrou que 45% deles, praticamente a metade, admitiu que não está muito satisfeito com o cargo ou o emprego atual, não. E aí 26% admitiram que não estão satisfeitos com o quanto eles estão crescendo e 45% disseram que, embora estejam satisfeitos com o crescimento pessoal na carreira profissional, eles também não estão ganhando tanto quanto eles gostariam. Veja, a gente está falando de pessoas que ganham muito dinheiro, pessoas consideradas bem-sucedidas, pelo menos por quem vê essas pessoas por fora, mas que por dentro, grande parte delas estão infelizes, estão insatisfeitas com essa vida corporativa. E aí esse sujeito chega em casa, no fim do dia, numa quarta-feira, exaustivo, e vê esse anúncio, ele acaba sendo convencido que tá na praia ia ser melhor do que tá ganhando, sei lá, 100 mil reais por mês, mas trabalhando 12 horas por dia. E aí, isso realmente, naquele momento, é o que ele precisa. Essa é a necessidade. Mas o fato é que um sujeito desse
que está acostumado com uma vida muito ativa, se ele largar tudo pro alto e resolver ir morar na praia, na primeira semana ele relaxa, na segunda semana ele desfruta daquela praia, na terceira semana ele já vai começar a ficar entediado, na quarta ele já cansou daquilo lá e vai querer fazer alguma coisa. Você pode ver, a maior parte das pessoas bem-sucedidas que você conhece, mesmo que elas quisessem parar de trabalhar hoje, elas não param não, elas continuam trabalhando para sempre, porque elas trabalham não para pagar contas, elas trabalham porque elas têm um propósito. E eu não estou querendo vir com um papo de coach, que você tem que trabalhar de acordo com os teus sonhos. Você só tem que ver sentido naquilo que você faz. Não precisa teu trabalho te dar prazer, precisa fazer sentido. Se você não vê sentido em fazer segunda via de autenticação de documento, porque você acredita que aquilo lá é algo ultrapassado, desnecessário, em tempos de digitalização não tem nem por que aquilo existir, provavelmente você não deveria ser um servidor público dessa área. Você deveria estar fazendo algo que você acredite que, por mais que não te dê prazer, por mais que seja exaustivo, faz algum sentido aí para você estar construindo alguma coisa para o bem da sociedade, digamos assim. Lógico, trabalhar com o que você gosta, melhor ainda. Trabalhar com prazer, tudo bem. Mas o importante mesmo é trabalhar com propósito, ainda que você não tenha prazer e não goste daquilo que você está fazendo. Porque nesse caso aí você já não vai ficar mais sonhando tanto em largar tudo pro alto e começar tudo numa vida, numa praia deserta, longe de todo mundo, longe do caos da cidade grande. E essa ideia de que depois de algumas semanas na praia você já está mais do que satisfeito, talvez já esteja até entediado com toda aquela monotonia, isso aí é lógico, tem as suas exceções, tem gente que pode passar 15 anos lá na praia que não vai sentir isso, mas faz sentido também do ponto de vista de teorias econômicas. Olha que curioso, a teoria do consumo marginal. Se você não tem uma geladeira em casa, vai fazer muito sentido você pagar 3 mil reais numa geladeira porque você tem muito aquela necessidade. Agora, depois que você já tem uma, você não vai querer pagar nem que seja 500 reais na segunda, nem que seja 100 reais numa terceira. Por que você vai querer ter 5 geladeiras em casa? Basta uma, aquilo lá já te satisfaz. E a mesma coisa, às vezes, é para umas férias. Às vezes, tudo que você precisa é umas férias. Já vai fazer você recuperar as suas energias para você voltar para a sua rotina profissional. E do mesmo modo, se você está adotando uma estratégia FIRE, você vai abrir mão do lazer do final de semana, que muitas vezes também é o que te dá um pouco mais de fôlego para seguir aí mais 2, mais 3 semanas, para ter uma vida mais satisfatória. O ponto aqui é que você tem que pensar em qual que é o destino que você está indo no final da sua trajetória. E com certeza, traçar que esse destino seja algo que lhe agrade. Mas você não pode focar só no destino e esquecer que antes dele tem toda uma viagem, uma trajetória que você vai seguir. Porque muitas vezes, mais importante do que o destino é a própria viagem. E você tem que estar satisfeito durante esse período. Então você tem que se dar ao luxo aí de vez em quando, ter um pouco de lazer. Isso faz bem para a saúde mental. Pelo menos essa é a perspectiva pessoal que eu tenho, que fez com que eu deixe de seguir a trajetória FIRE. O que não significa também que agora eu estou torrando meu dinheiro, que eu não estou pensando no futuro. Na verdade, é uma questão de nenhum extremo, nem outro. Não viva como se não existisse amanhã, mas não viva também como se só o amanhã existisse, esquecendo de que o presente é o mais importante, que o resto tudo é só projeção. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Deixa um comentário contando pra gente se você concorda com essa perspectiva ou se você pensa diferente. Lembrando que em outra fase da minha vida eu já gostei muito da estratégia FIRE. Isso pelo menos é a perspectiva que eu tenho nos dias de hoje, mas também sabe-se lá os dias de amanhã. Não vamos julgar ninguém não é verdade? Um abraço e até a próxima.